Em todos os hinos que nós cantamos essa noite, nós falamos muito acerca do amor de Deus para conosco. E ouviremos uma mensagem que vai tratar do nosso amor para com Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti uma vez mais e queremos pedir que o Senhor fale conosco através desta mensagem, através desta série de exposições que estaremos iniciando hoje, tratando acerca das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Assim como o Senhor falou naqueles tempos, fale conosco e que a Tua palavra produza em nós frutos de arrependimento. É o que eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, podem tomar os seus assentos por bondade. Hoje estamos iniciando então uma nova série de exposições e iremos tratar sobre as 7 cartas escritas para as 7 igrejas do Apocalipse. Antes de você prestar atenção lá, por gentileza, preste atenção aqui em mim, depois nós vamos chegar lá naquele slide. O livro ao qual nós vamos mencionar, que nós vamos estudar, é o livro do Apocalipse. E é interessante quando nós ouvimos esta palavra, Apocalipse, nós logo pensamos no fim das coisas, no fim dos tempos, catástrofes, pragas, destruições. E muito do que nós pensamos acerca do Apocalipse está ligado àquela noção que nós aprendemos com Hollywood e os seus filmes. Seja quando eles mostram um meteoro caindo na Terra, seja quando eles mostram as guerras que vão destruir o mundo, seja pelo colapso das grandes potências, ou seja aquilo que nós erroneamente aprendemos assistindo a série Deixados para Trás. A bem da verdade é que Apocalipse, no original, quer dizer revelação, desvendamento, manifestação, descortinamento. Mas revelação de quem? E do que? O livro do Apocalipse nos revela, nos desvenda Cristo em glória, exaltado nas alturas. Este livro nos traz verdades acerca de Jesus, da sua primeira vinda, da sua vitória na cruz, da sua majestade em glória, e nos fala sobre as últimas coisas, quando o último inimigo há de ser derrotado. O livro do Apocalipse também é um alerta para mim e para você, como igreja do Senhor, de que devemos a todo um instante proclamar a sua vinda, porque nós já estamos próximos da meia-noite e é preciso estarmos atentos e vigilantes. Deixa eu agora passar algumas informações rápidas sobre o livro de Apocalipse, para que, a nível de introdução, eu sei que a maioria já conhece, mas para que possamos aqui introduzir esta série de mensagens, a qual nós iremos tratar pelas próximas semanas. Você talvez já saiba, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos.
por conta da sua fiel pregação ao Evangelho. A data mais próxima e mais aceita de quando João escreveu o livro do Apocalipse é mais para o final do reinado do imperador Domiciano, por volta de 94 a 96 depois de Cristo. Quando João foi preso e levado para a ilha de Patmos, ele estava justamente em Éfeso, a igreja que nesta noite nós iremos estudar. E ele ministrava para as igrejas dali e para as igrejas das cidades circunvizinhas, da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Neste tempo que nós estamos falando aqui, a perseguição aos cristãos havia se intensificado muito. Domiciano, muito mais do que Nero, estava perseguindo os cristãos. E os cristãos eram forçados a negar a Cristo e adorar o imperador. E aqueles que não negassem a Cristo, ou eram mortos, ou eram presos. E em meio a esta perseguição, em meio a este cenário de tribulação, João escreve o livro do Apocalipse e endereça as 7 igrejas da Ásia Menor. E João escreve uma mensagem de esperança para estas igrejas, em meio a esta tribulação, dizendo o seguinte: olha, Deus está no controle soberano de toda a história. Por mais que momentaneamente vocês vejam homens maus prosperando e ganhando força e poder, parece que estão triunfando, mas o final deles é certo. Jesus Cristo virá para julgar a todos e para reinar eternamente. No entanto, João nos mostra no início do seu livro de Apocalipse, que antes do Senhor vir para julgar o mundo, as nações, ele vem para julgar, advertir e corrigir a sua igreja. Pedro vai nos dizer que o Senhor, antes de advertir o mundo, antes de julgar o mundo, ele julga a sua igreja. E é exatamente esse o ponto que nós iremos trabalhar nas próximas exposições. As cartas que João endereçou à igreja do primeiro século e o quão importante estas mensagens são para nós hoje, em pleno 2020. Nós vamos voltar os nossos olhos à mensagem que João endereçou a cada uma dessas igrejas e ouvir atentamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu aproveito aqui para dizer que nós acreditamos que as 7 igrejas relatadas no Apocalipse não se referem a 7 períodos ou 7 fases da igreja sobre a terra, mas entendemos que se referem a 7 igrejas reais que existiram no primeiro século. E entendemos que esta carta diz em respeito a eles e a todas as igrejas de todos os lugares e de todas as épocas possíveis, do Pentecoste ao tempo presente. Todas estas cartas são válidas para nossa instrução. Talvez alguém se pergunte, mas por que 7? E por que estas 7? Tem algumas igrejas aqui que eram até desconhecidas, nós nunca havíamos falar delas. Talvez alguém se pergunte, por que não Corinto, Colossos? Por que não Jerusalém, a igreja mãe? E aí Steve Lawson vai nos dar a resposta do porquê 7 e do porquê estas 7. Primeiro, 7, porque representa a totalidade. E assim, estas 7 igrejas representam todas as igrejas de todos os lugares, de todas as épocas, inclusive nós. E por que estas 7? Porque aquilo que Jesus precisava dizer para as 7, a representatividade que elas tinham, daquilo que o Senhor precisava falar a cada uma delas, serviria para elas e para todas as igrejas de todos os tempos. Então, João escreveu 7 cartas do Apocalipse. E todas elas apresentam uma estrutura, salvo algumas pequenas variações. E é essa estrutura que nós montamos aqui num slide. Agora sim, eu quero que você acompanhe aqui conosco. Todas as cartas, como eu disse, com exceção de algumas poucas variações, seguem esta estrutura.
João endereça a sua carta a uma igreja, né? Então fala de um cenário. Jesus identifica as 7 igrejas pela cidade onde elas se localizam. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Talvez a Laodiceia aqui seja mais conhecida, né? Os pregadores gostam de falar de Laodiceia. E o remetente. Quem era o remetente? O próprio Senhor Jesus. E para cada igreja, em cada carta, Cristo se apresenta de uma forma particular, conforme João escreveu em Apocalipse 1, do 12 ao 20. Então, quando ele se apresenta para cada uma das igrejas, a descrição de Cristo que aparece ali, nós já vimos anteriormente. Em capítulo 1, versículo 12 e 20, quando ele diz, aquele que tem espada que sai da boca, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés como latão reluzente, enfim. Cada uma dessas características do Cristo glorificado, ele se apresenta a cada uma das suas igrejas. E o mais interessante é que cada uma das qualidades que Cristo se apresenta às igrejas bate certinho com aquilo que aquela igreja precisava ouvir. Seguindo a estrutura das cartas, o Senhor vai falar sobre as virtudes de cada uma das igrejas, exceto Laodiceia, que não recebe elogio nenhum. Vai falar sobre o pecado de cada uma, com exceção de Esmirna e Filadélfia, que não recebem repreensão nenhuma. Cristo vai apresentar a solução para cada igreja, e todas elas envolvem um chamado ao arrependimento. Como eu disse, a estrutura muda um pouco dependendo da carta, então há 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, que por causa da sua perseguição, além de não terem sido advertidas, recebem uma palavra de encorajamento do Senhor. Por final, ele nos faz um alerta, então cada carta há um alerta. Escuta o que o Espírito diz às igrejas, porque é importante. E por fim, o Senhor promete a cada igreja um futuro abençoado no céu. Dito isso, meus irmãos, hoje, como eu disse, nós iremos falar da primeira igreja, a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, de antigamente, era uma cidade grande, imponente. Era como você ir a Nova York hoje em dia. Era uma cidade grande, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, mais ou menos a população de Criciúma. Para nós aqui parece pouco, mas para a época era uma cidade grande, imponente, importante. Em Éfeso ficava um dos maiores portos da Ásia Menor, o que fazia de Éfeso parada obrigatória para todos que quisessem se dirigir para a Ásia. Então ali era um ponto de convergência, muitas pessoas passavam por ali. Nós vamos aprender que Éfeso era o centro da adoração à deusa Diana. E o templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que o tamanho do templo equivalia a 2 estádios de futebol. Por isso que quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os efésios, eles se orgulhavam da sua cidade, se orgulhavam do templo de Diana, da sua deusa. Era de fato uma cidade importante, exuberante, rica, pujante. Mas ela também era um dos maiores centros de imoralidade, de idolatria e de pecado da Ásia Menor. Éfeso era abrigo para todo tipo de pecador que queria extravasar a sua depravação, porque lá haviam no templo de Diana as sacerdotisas, os cultos que eram cultos promíscuos. Então ali eles extravasavam a sua pecaminosidade. No livro de Atos dos Apóstolos nós vamos ver que Paulo, ele desce em Éfeso pela primeira vez na sua segunda viagem missionária, por volta do ano de número 52. Na terceira viagem de Paulo, ele passa de novo por Éfeso e por lá permanece durante 3 anos. E enquanto Paulo estava ali em Éfeso,
Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos reais sinais de avivamento naquela cidade. Porque as pessoas, quando se convertiam a Cristo, elas decidiam de fato romper com a sua vida de idolatria, de misticismos. E a palavra de Deus vai dizer que eles chegavam ali e queimavam os seus livros de magia. Tamanha era a libertação que estava acontecendo naquele lugar. Deus transforma uma das maiores cidades idólatras, pecaminosas, místicas, em um ponto de partida do Evangelho para toda a Ásia Menor. Num dos locais mais difíceis, o Senhor planta uma igreja que se torna uma igreja próspera e abençoada. E é assim, meus irmãos, que a graça de Deus trabalha. Nos locais mais difíceis, o Senhor abre uma porta. Foi assim no meu e no teu coração. Volte os seus olhos agora ao versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A primeira pergunta que a gente faz aqui ao olhar esse versículo é: quem são estes anjos a quem João está endereçando, escrevendo estas cartas? A palavra anjo no original significa mensageiro. E há pelo menos aqui 3 possibilidades de quem seriam estes anjos. Alguns acreditam que seriam de fato seres celestiais, literalmente anjos que presidiam as igrejas. Outros acreditam que eram anjos guardiões da igreja, como um anjo da guarda. No entanto, por fim, a interpretação mais consistente e bíblica e historicamente falando é a de que estes anjos devem ser entendidos como os pastores da igreja, porque eles eram os responsáveis por levar a mensagem do Evangelho, eles eram os mensageiros do Senhor. Agora veja a continuação do versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresentou como aquele que tem as 7 estrelas, os 7 pastores em suas mãos, e que anda no meio dos 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas do Apocalipse. Cristo nos revela aqui que Ele tem os seus pastores, os seus líderes em suas mãos. É Ele quem cuida, é Ele quem nomeia, é Cristo quem controla, é Cristo quem sustenta os seus pastores. Ele os usa da maneira que quiser e onde quiser. Mas Cristo se apresenta não só como aquele que tem os pastores em suas mãos, mas também aquele que anda no meio da igreja. No meio da sua igreja. E é interessante, meus irmãos, porque nós temos uma visão aqui de que Cristo está distante de nós. Nós temos aquela visão do Cristo distante, assentado à destra do Pai no céu. E muitas vezes nós não temos a percepção clara, nós não temos a sensibilidade de entender que Ele se faz presente. Ele caminha no meio da sua igreja. O Senhor Jesus está presente em nossas reuniões, em nossos louvores, em nossas ministrações. Ele está presente. Ele é aquele que caminha no meio dos candeeiros, dos candelabros. Ele caminha pela sua igreja. Para Ele não há segredos. Ele conhece a igreja. Ele conhece cada membro. Ele conhece a necessidade de cada um. E a condição espiritual de cada crente. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada quando a presença de Deus se manifestava perante os homens. A reação deles sempre foi a mesma: cair como morto diante da presença de Deus. Com o rosto em terra, eles temiam e tremiam por estar diante da presença do Deus que é incomparável e soberano. Isso aconteceu com Jó, com Isaías,
com Paulo e aconteceu aqui com João. Quando viu o Cristo glorificado, ele caiu como um morto. Todos se prostraram em reverência e humildade diante do Senhor. Mas qual é a atitude que nós temos visto hoje em dia nas igrejas? Sabe qual a atitude? De indiferença. Sim, meus irmãos, indiferença quanto à presença de Deus, indiferença quanto aos louvores verdadeiros e genuínos, indiferença quanto à ministração fiel da palavra do Senhor. Ele está no nosso meio e nós estamos adentrando a igreja como se estivéssemos adentrando em um clube social. Ele está neste lugar. Ele anda no meio da sua igreja. Imagine agora aqui comigo. Imagine por um instante se Cristo aparecesse aqui. A mesma visão que João teve do Cristo glorificado. Imagina se ele aparecesse aqui visivelmente. Nós pudéssemos ver o Senhor Jesus caminhando aqui no nosso meio. Qual seria a sua reação? Você pediria para tirar uma selfie com ele? Você logo ia bater uma foto, postar nas redes sociais dizendo: olha, Jesus apareceu aqui na minha igreja. Ou talvez você ia pegar a sua Bíblia e dizer: Senhor, dá um autógrafo aqui para mim. Ou quem sabe você se prostraria com o rosto em terra, se humilharia diante do Senhor soberano. Por que que muitas vezes nós não fazemos isso? Ele está aqui, nós não podemos ver, mas Ele está aqui. Ele caminha no meio da sua igreja. Ele prometeu que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele está aqui neste lugar, então nós precisamos mudar a nossa atitude. Versículos 2, 3 e 6. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 6. Você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, seguindo a estrutura da nossa carta, nós vamos falar agora sobre as virtudes da igreja de Éfeso. Que são virtudes relevantes para mim, para você, para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Primeira virtude, eles eram uma igreja fiel na doutrina. Meus irmãos, Éfeso teve excelentes pastores. Eles tiveram ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, Timóteo, João, o apóstolo João, como pastores. Tiveram Áquila, Priscila e Apolo, eloquente, como instrutores. Então, desde cedo, a igreja de Éfeso havia sido vacinada, preparada para combater heresias e falsos apóstolos. De longe, a igreja de Éfeso distinguia, ela enxergava um falso apóstolo e ela combatia com todas as forças as heresias. Eles estavam bem instruídos de que no meio da igreja se infiltrariam lobos devoradores. Então nós vamos ver que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja intolerante contra a questão de heresias e quanto à questão da imoralidade. Tanto é que ela recebe um elogio no versículo 6 que nós lemos, por ela odiar as obras dos nicolaítas. A bem da verdade é que a gente não sabe ao certo quem eram estas pessoas, além do fato de sabermos que era um grupo herege. Alguns acreditam que eles eram seguidores de Nicolau de Antioquia, que pregava, que dizia que o crente poderia pecar à vontade, que a graça iria superabundar a multidão de pecados e que o crente não precisava se preocupar com as consequências do seu pecado. Então Éfeso
abominava, eles odiavam esse tipo de gente. Mas enquanto Éfeso é exaltada por combater esse tipo de pessoas, a igreja de Pérgamo, nós vamos aprender que eles são advertidos por abrigar dentro da igreja esse tipo de pessoa. Então Éfeso era uma igreja que tinha pureza doutrinária. E a pureza doutrinária, meus irmãos, ela é importante, porque ela é como os alicerces de uma casa, que dá sustentação, que dá força, que dá longevidade para a estrutura. E a partir dali pode-se construir um edifício. Mas eu me entristeço, porque hoje em dia, o que nós temos visto não são igrejas que têm ou que prezam por esta pureza doutrinária. Nós vemos igrejas que estão sendo fundadas em cima de doutrinas estranhas, em cima de erros teológicos, em cima de falsos ensinamentos, igrejas sendo fundadas em cima de sonhos e de visões que não são de Deus. Lutero, há mais de 500 anos atrás, ele disse o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Se a gente vê uma igreja onde chove milagre todo dia, primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É de Deus. É de Deus. Nem paramos para prestar atenção no ensinamento, mas Lutero já nos advertia: olha o ensinamento. Se ele não se enquadra com as Escrituras, não importa se lá chove milagre todos os dias, deve ser rejeitado, porque não é de Deus. Eu concordo aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz o seguinte, olha o que ele diz: as pessoas de hoje buscam experiência, não buscam a verdade. Não querem pensar, querem sentir. Não querem doutrina, querem novidades, revelações, sonhos e visões. Não querem escutar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes de pessoas que foram no céu e que foram no inferno. Não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho dos milagres. Não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. E isso me entristece muito. Há muitas igrejas que já não pregam mais a sã doutrina, mas pregam um evangelho que agrada as massas. Pregam sobre amor, pregam sobre graça, mas não pregam sobre arrependimento, sobre renúncia e santificação. Muitas igrejas por aí afora estão criando analfabetos bíblicos, que não entendem nada de Bíblia e que têm preguiça de buscar o conhecimento. Por isso, muitos cristãos engolem qualquer coisa que lhes é ensinado. Cristãos que já deveriam ser mestres, doutores, ainda agem como crianças espirituais. Mas eu e você devemos nos perguntar: que igrejas são estas que estão crescendo hoje em dia? Que igrejas são essas que atraem multidões, atraem famosos, mas nós não vemos mudança de vida? São igrejas que não pregam um evangelho genuíno, mas um evangelho misturado, uma coisa estranha, que ao invés de gerar cristão verdadeiro, está apenas anestesiando aqueles que estão perdidos e continuam indo para o inferno. Segundo elogio da igreja de Éfeso, ela estava envolvida com a obra de Deus. Éfeso não era apenas uma igreja teórica que vivia apenas dentro das quatro paredes, mas era uma igreja ativa, uma igreja fulgurante, uma igreja que tinha prática cristã. Era uma igreja que se sacrificava. O termo labor que João escreve aqui, ele literalmente significa trabalhar até a exaustão. Veja, o Senhor está elogiando Éfeso. Vocês trabalham até a exaustão. Vocês suam, vocês vestem a camisa, vocês se sacrificam, vocês pagam preço, vocês gastam, investem, lutam. E isso é bom. Eles trabalhavam até esgotarem as suas forças. E a exemplo de Éfeso, meus irmãos, nós também somos chamados para trabalhar. Nós somos chamados para gastar a nossa vida na obra do Senhor. Não fomos chamados por uma vida de comodidade.
Cristianismo é isso, é arregaçar as mangas, é botar a mão na massa, é trabalhar, é até a exaustão. Nós fomos enxertados na videira para dar frutos. Não fomos chamados para uma vida de esterilidade, mas para uma vida de produção. De vez em quando, o santo podador precisa vir e cortar, para que possamos dar mais frutos. E eu pergunto, como anda a sua vida? Você tem dado os frutos? Você tem estado ativo na obra de Deus? Ou você é só um frequentador de cultos? A minha súplica é para que nós, como igreja do Senhor, despertemos e demos muitos frutos. Terceiro elogio. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Ser cristão em Éfeso, meu irmão, não era tarefa fácil, não. Lá tinha o culto ao imperador, o culto à deusa Diana, tinha os falsos apóstolos, falsos mestres se infiltrando no meio do povo. Ser cristão lá não era fácil. Mas apesar de tudo isto, os cristãos de Éfeso estavam prontos, dispostos a enfrentar qualquer prova pelo nome de Cristo. E eles foram de fato perseguidos, eles foram presos, mas não se deixaram abalar. Eles eram de fato uma congregação firme. E o termo que João utiliza aqui, perseverança, literalmente quer dizer resistência em meio às tribulações. A prova batia na porta. Eles não desistiam, eles permaneciam firmes, resistentes, em meio à tribulação. E aí eu volto de novo às igrejas dos dias de hoje. Me preocupa as igrejas que eu tenho visto por aí, aonde não se prega o verdadeiro evangelho, aonde nós não vemos mais pessoas dispostas a sofrer por Cristo. Pessoas que ao primeiro sinal de tribulação, ao primeiro sinal da prova, abandonam tudo, viram as costas para Deus. Isto é culpa do evangelho de facilidades, um evangelho de vida mansa que tem sido pregado aí, um evangelho de coroa, mas não um evangelho de cruz, é um evangelho de riqueza, mas não um evangelho de labor, de luta, de sacrifício. Muitos cristãos perderam a capacidade de sofrer por causa do evangelho. Perderam a capacidade de denunciar o pecado. Porque tem talvez medo, receio do que os outros vão pensar. Cristãos que não querem se tornar inimigos do mundo. Mas uma coisa eu digo e é verdade, se nós amamos a Deus, o mundo vai nos odiar. Não há como nós amarmos a Deus e permanecermos amigos do mundo. Se nós estamos amando a Deus de forma verdadeira e o mundo não está nos aborrecendo, meus irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí, diante de tudo isto que eu falei para vocês, de todos esses elogios que Éfeso recebeu, a gente pode concluir que ela era uma igreja de fato forte, firme, rigorosa, pura, saudável, estável, perseverante. E aí alguém pode dizer, mas o que tem de errado com uma igreja dessa? Sabe o que tinha de errado com eles? Tudo. Eles haviam perdido o principal. Eles haviam perdido o principal, que era o amor a Deus. Vamos analisar o pecado de Éfeso, seguindo a nossa estrutura, o pecado de Éfeso. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Como diz Steve Lawson, essa frase, tenho, porém, contra ti, ela é de arrepiar. Ela é de causar calafrio. Imagina aqui, meu irmão, se algum amigo seu, se alguém da sua família tem algo contra você. Já é ruim, não é? Agora imagina Cristo chegando e dizendo, eu tenho alguma coisa
contra você. É realmente para arrepiar, meu irmão. É para arrepiar e causar calafrio na espinha. Quando Cristo chega e diz, eu tenho alguma coisa contra você. E o que o Senhor tinha contra Éfeso? Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Aquela chama inicial da afeição por Deus havia se esfriado. O amor ardente havia se apagado. A lua de mel, o romance, a paixão do começo do casamento havia se esfriado e já não era mais a mesma. Os crentes, os cristãos de Éfeso já não tinham mais aquela devoção fervorosa por Deus, aquela devoção pessoal, desinibida, que proclama Cristo, que não importa as circunstâncias, que não importa o que vão pensar, o que vão falar. Geralmente, algo que é caracterizado pelo início da nossa caminhada de fé. Eles já haviam perdido este primeiro amor. Quando eles olhavam para trás, eles viam uma vida melhor, já servida e já entregue a Deus. Eles continuavam firmes na doutrina. Eles continuavam puros nos ensinamentos. Eles continuavam ativos no serviço do Senhor, mas tinham perdido o verdadeiro motivo do porquê eles permaneciam fiéis. Do porquê eles trabalhavam tanto pela obra do Senhor, haviam perdido este sentimento. Quem olhava a igreja de Éfeso por fora, dava nota 10. Que igreja top! Nossa, que igreja boa, ela combate heresia, falso apóstolo, falso mestre, ela é pura na doutrina, mas Deus enxerga aquilo que ninguém consegue enxergar. A gente olha o exterior, mas o Senhor consegue olhar dentro. Ele é aquele que caminha no meio da sua igreja. Ele é aquele que conhece o coração da sua igreja. E ele olhava para o interior e dizia, o seu amor esfriou. Já não é mais a mesma coisa. Os efésios estavam como os fariseus, zelosos na doutrina e nas regras, mas o coração era seco, igual um deserto. Quanto mais ocupados os efésios estavam, mais eles se afastavam da devoção fiel ao Senhor. Eles tinham muitas atividades para Cristo, mas pouca intimidade com o Senhor. A cabeça deles estava cheia, mas o coração estava vazio. E Steve Lawson traz uma ilustração aqui que eu achei perfeita. Ele diz o seguinte, imagine um casal. A esposa chega para o esposo e diz assim, olha, eu não te amo mais. Mas fica tranquilo, vai continuar tudo igual. Não vou sair de casa, vou continuar ajudando a educar os nossos filhos, vou continuar dormindo do teu lado. Eu só não te amo mais. Imagina qual seria a nossa reação. Imagina qual seria a nossa reação. A gente talvez diria, não, essa situação não está boa. De forma alguma isso está bem. Meus irmãos, mas era exatamente isto que Éfeso e muitos de nós estamos fazendo com o Senhor. Senhor, eu já não te amo mais, mas eu vou continuar indo no culto, te servindo. Meu irmão, se uma situação dessas não estaria boa para nós, quem dirá para o Senhor? É por isso que ele adverte a Éfeso, é por isso que ele nos adverte. O Senhor não quer um faz de conta, o Senhor não quer uma liturgia vazia, Ele quer relacionamento. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, meus irmãos, é importante, mas o motivo pelo qual nós fazemos também importa. E o nosso amor por Deus deve ser o motivo de nós fazermos o que fazemos para o Senhor. Jesus nos ensina no Evangelho que o maior de todos os mandamentos é qual? Amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, de toda a nossa força. Se nós falharmos em amarmos o Senhor, nós vamos falhar no maior dos mandamentos. Você até pode e vai errar em cumprir os demais mandamentos, mas você não pode falhar em cumprir este, de amar ao Senhor. Porque se você falhar em cumprir este mandamento, se você falhar em amar ao Senhor, será uma falha capital.
fatal. E você estará perdido para sempre, porque não há substitutos para o amor. E aí talvez você agora esteja aí preocupado, como eu também fiquei enquanto preparava esse sermão. Talvez você está aí coçando a cabeça e pensando, será que o meu amor se esfriou? Como será que está a minha vida? E deixa eu te dizer, se você está assim preocupado enquanto eu ministro para você, essa preocupação ela é algo positivo. É bom que você esteja assim preocupado. Normalmente o amor não se esfria de um dia para o outro. Não se esfria como um estalo de dedos, como Thanos fez. Não, demora um tempo, demora um processo que vai se esfriando. E geralmente há alguns indícios que nos apontam que o nosso amor está se esfriando. E eu quero aqui rapidamente convocar você, chamar você, para nós nos olharmos no espelho. Eu não quero que você olhe para o irmão, eu quero que a gente se olhe no espelho. E vamos analisar a nossa vida de oração, meus irmãos. Será que nós temos orado? E se temos orado, será que temos orado para impressionar alguém, para mostrar uma espiritualidade que nós não temos? Ou nós oramos pelo prazer de falar com Deus e sentirmos a sua presença? Vamos aqui refletir sobre a nossa vida de leitura da Bíblia. Será que nós temos lido a Bíblia? E se temos lido a Bíblia, por que temos lido a Bíblia? Para nos tornarmos intelectuais das Escrituras? Ou porque é lá que nós ouvimos a voz de Deus? E é porque é nas Escrituras que nós conhecemos mais do ser de Deus? Vamos pensar na nossa vida cristã fora dessas quatro paredes. Será que lá fora as pessoas conseguem nos identificar como cristãos da mesma forma que nós somos identificados aqui dentro? Ou será que nós nos escondemos e temos medo de revelar que somos filhos de Deus, cristãos? Vamos analisar, meus irmãos, olhando aí no espelho, o nosso serviço cristão. Por que é que nós temos feito as coisas na obra de Deus? Por que é que eu, Guilherme, estou aqui pregando a palavra de Deus? É por vanglória? É por egoísmo? Por soberba? Ou é porque eu amo a Deus e quero fazer tudo para a glória dEle? Por fim, uma última olhada no espelho. Vamos pensar, quando nós estamos lá na nossa casa e a gente sabe que é dia de culto. Qual é a nossa reação? A gente pula de alegria porque sabemos que é dia de culto e nós vamos à casa de Deus para adorá-lo? Ou a gente pensa, puxa vida, tem a obrigação de hoje ir lá no culto? Ou pior ainda, uma atitude de indiferença para com o culto ao Senhor. Meus irmãos, com a igreja de Éfeso, eu aprendi que é possível a gente servir, se sacrificar, sofrer por conta do nome de Cristo, e ainda assim não amar ao Senhor Jesus verdadeiramente. O trabalho não substitui o amor. A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa como da outra para agradar o Senhor. Versículo de número 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus apontou o erro da igreja de Éfeso, mas ele também apresentou a solução. Ele diz aos cristãos de Éfeso que eles precisavam se lembrar do início da sua caminhada cristã. Se arrepender porque haviam perdido o seu amor e precisavam resgatar aquele serviço dedicado a Deus. Se eles não se arrependessem, o Senhor faz uma advertência, um alerta, uma advertência que o Senhor faz: se vocês não se arrependerem, eu removerei o seu candeeiro do lugar. Ou seja, aquela igreja deixaria de ser igreja, deixaria de existir, o seu testemunho se apagaria. Mas o Senhor Jesus dá a solução, Ele dá a receita de como resgatar o primeiro amor. Aleluia! Primeira coisa que o Senhor Jesus diz que Éfeso precisava fazer, e nós também precisamos nos lembrar. E aqui é um lembrar continuamente, sim, lembrar todos os dias aquilo que foi perdido
e precisamos cultivar o desejo de restabelecer a comunhão com o Senhor. E lembrar aqui, meu irmão, esse lembrar aqui, não é apenas um assentimento intelectual. Não é tipo assim, lembrei que eu esqueci o gás ligado. Não. Porque se você lembrar que você esqueceu o gás ligado, o que você vai fazer? Vai correr na sua casa e vai desligar. Não é aqui um lembrar e não tomar nenhuma atitude, mas é um lembrar e tomar uma atitude. É lembrar e fazer alguma coisa. É lembrar e se arrepender. É como o filho pródigo. Quando ele estava lá perdido no meio dos porcos, ele se lembrou da casa do seu pai. E o que ele fez? Tomou uma atitude. Ele se levantou e disse: eu vou ter com o meu pai. Segundo ingrediente da receita de Jesus. Primeiro é se lembrar e tomar uma atitude. O segundo é se arrepender e confessar os pecados ao Senhor. Arrependimento, meus irmãos, aqui não é só uma emoção. É uma atitude, é uma decisão. Não é se lembrar e continuar pecando. Não é uma lembrança sem arrependimento, porque isso é remorso. É uma lembrança com uma atitude de mudar. É um arrepender-se, é tomar uma atitude, é virar em 180 graus, dar as costas para o mundo e se virar para Deus. E aqui é a diferença, o exemplo clássico da diferença entre Pedro e Judas, porque ambos negaram ao Senhor Jesus. Judas se lembrou, não se arrependeu, não mudou de atitude, remorso, morreu. Pedro se arrependeu, mudou a atitude. E foi a bênção que foi. Então este arrependimento aqui, segundo Hernandes Dias Lopes, não é eu me arrepender, e amanhã eu me arrepender, e depois de amanhã eu me arrepender, e eu não mudar de atitude. Mas é eu me arrepender e parar de pecar. Terceiro ingrediente da receita, o Senhor Jesus diz: voltar à prática das primeiras obras. É a restauração da comunhão inicial, rompida por causa do pecado e da negligência. Voltar à prática das primeiras obras. Para nós, o que é isso? É orar, é ler a Bíblia, é meditar, é praticar a palavra do Senhor, é servir com obediência, é adorar ao Senhor em sinceridade e em verdade. Se nós praticarmos estas disciplinas, o nosso amor por Cristo será reacendido. Cristo deu a solução: lembrar, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Mas junto com isso ele deu uma advertência. Ele disse: se vocês não se arrepender, eu vou remover o candeeiro, eu vou remover o candelabro do seu lugar. Meus irmãos, o pecado de Éfeso era tão sério, era tão grave, que estava arriscando a existência da própria igreja. Se eles não voltassem, se eles não se arrependessem, o Senhor removeria a igreja do seu lugar. Ela perderia o seu poder de influenciar. Ela perderia o seu testemunho. Ela perderia o seu lugar. Ela deixaria de brilhar. E nós como igreja, nós como cristãos, fomos feitos para brilhar, para refletir a luz de Cristo. Nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas não é uma luz para ficar escondida. E não é um sal que perde o seu sabor, porque senão não adianta e não serve para mais nada. Infelizmente, meus irmãos, muitos templos, muitas igrejas, que antigamente foram locais de avivamento, hoje estão virando museus, porque a sua luz foi removida, porque perderam o amor ao Senhor. Mas a minha súplica é para que amemos ao Senhor mais e mais. Versículo 7, e eu já vou finalizando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por fim, Cristo nos deixa uma promessa ao vencedor. Quem são aqueles que hão de vencer? É todo cristão verdadeiro, todo aquele cristão que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É todo cristão que ama ao Senhor acima de todas as coisas. E quem é que assegura que nós iremos vencer? É o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida. Ele é o selo, Ele é o penhor. Ele é aquele que iniciou a boa obra em nós, irmão Edson. E Ele não vai deixar a obra inacabada. Esta é a segurança que nós temos, porque Ele é fiel para cumprir a obra que começou em nós. E é por isso que Ele é que nos faz vencedores. Na continuação aqui do versículo, Jesus diz algo que para nós é bastante significativo. Ele diz o seguinte: ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Escute, quando Adão pecou, ele foi banido do jardim. E ele foi afastado do jardim e, consequentemente, ele foi afastado da árvore da vida. Em Adão, eu e você perdemos o direito de comer do fruto que estava no jardim. Nós perdemos o direito por causa de Adão. E não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para mudar esta situação. Nenhum esforço humano, nem ouro, nem prata, nada. Nenhuma riqueza deste mundo. O melhor de nós seria menos do que insuficiente para poder nos salvar. Mas em Cristo, Ele restabeleceu o nosso acesso à árvore da vida. Na cruz, Jesus nos salvou e nos deu novamente o direito à árvore da vida. Só Ele podia fazer isso. Nós estávamos perdidos e condenados. Mas a boa notícia é que Cristo novamente colocou o jardim dentro de mim e dentro de você. E ao que vencer, vai estar com o Pai eternamente no paraíso e vai poder comer do fruto da árvore da vida. Porque o Senhor Jesus restabeleceu a nossa comunhão com o Pai. Eu concluo dizendo o seguinte: a igreja de Éfeso era uma igreja descuidada, constituída de cristãos descuidados, que negligenciaram o seu amor por Cristo. E aí aqui eu pergunto, será que nós não estamos fazendo o mesmo? Meu irmão, se o seu amor esfriou, tome hoje uma atitude. Arrependa-se da frieza. Pratique a oração, o estudo bíblico, a comunhão, a adoração. Lute contra o pecado e decida estar a sós junto com Cristo. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Pai, te louvamos e te engrandecemos, porque Tu és o Deus que cuida de nós e que nos conhece muito bem. A minha oração, Senhor, é que esta palavra possa produzir frutos e frutos de arrependimento. Senhor, que o nosso amor por Ti seja cada dia mais incendiado, inflamado. Senhor, que possamos contar as horas, os minutos, os segundos para estar em Tua presença, Te buscando, para estarmos anunciando a Tua palavra, para estarmos, Senhor, nos portando como cristãos verdadeiros, Pai. Que esta palavra produza em nós vida e vida em abundância. É o que eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus.